Ok, mais um Notisul Digital, o meu, o seu, o nosso programa semanal, onde sempre estamos trazendo pessoas que fazem a notícia, fazem acontecer, que são partes ou que fazem parte da nossa história diária, do nosso cotidiano, está sempre aqui participando conosco. Empresários, políticos, autoridades, personalidades, você, cidadão, pode estar aqui conosco. A nossa ideia é justamente levar ao conhecimento do público tudo o que acontece no nosso dia a dia. E hoje estamos recebendo alguém que vai falar sobre educação. Olha que coisa maravilhosa. Nada acontece senão pela educação. Quando não acontece pela educação é preocupante, mas todo povo, todo ser humano culto, evidentemente, tem por consequência inspirar novos afazeres, novas ideias, novas etapas do dia a dia. Hoje estamos recebendo a professora, pedagoga Andréia da Silva Maciel. Uma história fantástica, formada, mas ela vai dizer quem ela é. Mas para que se tenha uma ideia, formada em economia. Ai, 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 que loucura. Mas como ela mesma me disse um pouco antes de entrar no ar, olha, Miguel, nada acontece senão pela educação. Preocupada com a educação, ela acabou empreendendo e partindo justamente para a formação educacional do jovem, da criança, do adolescente. E vamos conhecer, além da Andréia, vamos conhecer sobre o Kumon. Muitas pessoas perguntam ou passam ali pela sede do Kumon e ficam assim, vendo entre saias, crianças e evidentemente, no programa de hoje você vai conhecer muito sobre esta importante ferramenta, sobre essa importante empresa que auxilia na formação da educação do jovem, da criança e do adolescente. Andréia, muito bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do nosso público ouvinte quando tiver acesso, mas para mim já está sendo uma honra recebê-la aqui no programa. A honra é nossa, Miguel, muito obrigado pela oportunidade, de compartilhar com a comunidade um pouquinho do que nós fizemos, nossa missão Kumon, o que é o Kumon, o que nós viemos trazer, quem é o público, então compartilhar com as pessoas esse grande desafio, que é transformar vidas através da educação. Que maravilha! Andréia, mas você me falava um pouco antes de entrarmos na área, eu fiquei curioso. Andréia formada pela FURB em economia. Meu Deus, depois eu vou pedir, depois do programa, eu vou pedir inclusive a ela umas dicas de economia, porque é com certeza uma grande cadeira. Mas você pegou e me instigou. Miguel, mesmo formado em economia, eu parti para a educação. Quem é a Andréia da Silva Maciel? Vamos lá. A Andréia nasceu em Jaguaruna em 1974, cidade vizinha a Tubarão. E quando a enchente aconteceu, a grande enchente de Tubarão, eu tinha 20 dias de idade, E os meus pais decidiram ir embora, como a maioria das pessoas, Aconteceu muito aqui na cidade. Então, eles foram morar em Massaranduba, uma cidade vizinha a Blumenau e Jaraguá do Sul. Estudei em escola pública e a minha mãe sempre incentivou muitos estudos, porque ela foi uma pessoa, de uma família de 15 filhos e não teve, basicamente, educação. Estudou só o primeiro ano no ensino fundamental. E ela sempre me falou, você quer ser alguém? Estude. E era uma cidade pequena, Massaranduba, capital do arroz. E ela sempre incentivou muito, a ir além. Então, quando eu concluí o ensino médio, fui buscar uma faculdade. A FURB, porque era mais próxima, bem conceituada, em Blumenau. E por que, economia? Porque eu sempre gostei muito de exatas. Mas não porque você gosta. Daí vem uma grande história por trás, de ter um Kumon. Os professores instigavam, mandavam fazer exercícios em casa. Então, quando você pratica, você acaba se desenvolvendo. Então, esse foi o meu case, assim, de escolher, economia. E eu tive a honra de encontrar o meu professor, Tiziano Campigotto, na faculdade de economia. Ele foi meu professor no ensino fundamental e médio e depois meu professor na universidade. Então, nas férias de final de ano, ele ficava fazendo o TCC dele de mestrado e doutorado, dentro do colégio. Então, foi inspirador, escolhi a economia.
A faculdade te transforma, né, como uma pessoa. Eu digo que existem várias experiências na educação, mas a faculdade te traz para um mundo mais adulto. E na metade do curso eu vi que eu queria algo que transformasse e lidasse mais com pessoas diretamente, né? Mas eu concluí a faculdade e logo em seguida eu já comecei a economia. Então hoje eu tenho pedagogia. Hoje eu tenho pedagogia, psicopedagogia, né? E gestão escolar. E fui para a área da educação aí mais de 20 anos como coordenadora, né? Desde os pequenininhos até ensino técnico no Senac durante 6 anos. Que maravilha! Ou seja, é uma apaixonada por educação mesmo, né? Saindo de Jaguaruna, indo para Massaranduba, a mãe preocupada em que tivesse a formação, né? E aí você acabou herdando realmente o gostinho e acabou adotando também para a sua vida como empreendedora a educação. Andréia, e como é que surgiu a ideia? Poxa, poderia ser diretora de um banco, poderia ser diretora, CEO de uma grande empresa, né? Mas não, resolveu ir lá e botar o dedo na ferida. Não, é na educação. Como é que foi a mosquinha da educação que... Eu e meu esposo sempre trabalhamos na educação, né? Na parte de gestão, professores. E tivemos uma oportunidade de ir para Maringá, no Paraná, né? Foi bem instigante, né? Porque você pensa assim, em 1000 cidades... E você não pensa no Paraná, né? Nós tivemos a oportunidade aí de fazer uma viagem de família durante quase 2 anos de motorhome, né? Que maravilha! Conhecemos todo o nosso Brasil, toda a nossa América do Sul, Europa, né? Durante 3 meses. E quando nós terminamos a viagem, veio essa proposta para ser gerente do Colégio Marista. E eu fui trabalhar no Colégio Objetivo, né? Que era um dos donos da Unicesumar, como coordenadora do ensino médio. E Maringá é o berço do Kumon, né? Quando o Kumon veio para o Brasil, ele veio para Londrina. E tanto Londrina quanto Maringá... O Kumon, então, não é brasileiro? Não, o Kumon é do Japão, né? Surgiu com o seu Turo Kumon, há 71 anos atrás, um apaixonado por educação e professor de matemática, que ele via no filho dele um potencial enorme, né? Mas que não era desenvolvido na escola. Então, ele começou a deixar exercícios para o filho. Pequenos exercícios, atividades. E à noite ele corrigia, porque no Japão se tem a tradição de estudar durante o dia. Então, ele viu que o filho dele foi se desenvolvendo. Então, o objetivo do método é que o aluno, no ensino fundamental, já estude conteúdos do ensino médio, né? Que vá além da sua capacidade, né? E ele viu que o filho começou a se desenvolver. E daí vieram os amiguinhos e alguns alunos, alguns colegas com dificuldade. Então, ele começou a aplicar o método também para essas crianças. E ele viu que todo aluno é possível de evolução, sendo que cada um tem que evoluir e avançar dentro do seu ponto ideal. E aí que vem o grande segredo, né? Valorizar a criança dentro da sua capacidade e potencial. Então, quando veio para o Brasil, veio para Londrina, logo em seguida Maringá. E Maringá, na época, tinha 10 Kumons, né? Só em Maringá? Só em Maringá. E nós, como gestores de colégios, víamos que o aluno Kumon era um aluno diferenciado, né? Era um aluno que tinha mais concentração, mais desenvolvimento, boas notas, né? A postura dele era diferente. Em outros países tem o Kumon? Sim, em 64 países. 64 países o Kumon está. No Brasil, estamos com 1.600 unidades, aproximadamente. E dessas 1.600, nós temos o privilégio de participar de um grupo seleto, que é o Grupo Clube Ouro, né? O que é o Clube Ouro, né? São as melhores unidades do Brasil com desenvolvimento e capacidade dos seus alunos. Então, tempo de permanência, alunos avançados. Então, ano passado, tivemos a honra de fazer parte desse grupo. Com 1.600 unidades no país, você resolveu trazer para Tubarão. Isto. Por que Tubarão? Qual foi? Ficar próxima da família, né? Decidi voltar perto da minha mãe. E quando voltamos, queríamos continuar dentro da educação. E alguns questionamentos, né? Dentro da educação, que acabam te tirando da zona de conforto e fazendo refletir um pouquinho, né? Crianças com dificuldade de leitura, de interpretação, cálculo mental, e como ajudar, né?
E como eu sempre trabalhei na coordenação, os pais vinham muito procurar ajuda, né? O que eu faço, Andréia, para ajudar o meu filho? Né? O que é possível? Eu procuro uma psicopedagoga, procuro uma aula de reforço, né? Então, os pais querem ajudar, mas não sabem como. Certo. E eu fui para casa um dia me questionando, né? Depois de uma situação de uma menina de 3º ano do ensino fundamental não sabendo ler. Eu falei, poxa, precisa fazer alguma coisa, né? E daí, por que não um Kumon? Né? Entramos no site, vimos que Tubarão já teve, há muito tempo atrás, né? Mas atualmente não tinha. Então, há 7 anos atrás, decidimos empreender, né, dentro da educação com o método Kumon. André, se você me permite, Sim, claro. eu quando a produção e o meu diretor, Fernando, falou, olha, Miguel, nós temos um programa que vai ser muito interessante. Quando ele falou no Kumon, me arrepiou, porque eu tenho um caso na família. O meu sobrinho, que é aluno do Kumon, há um ano atrás, ele vinha tendo muita dificuldade, Andréia. E o almoço de domingo da família, porque todo domingo nós reunimos toda a família, era ele, né? Ah, como é que ele tá? Não, o Cauãzinho tá assim, ele tem as dificuldades e tal, ele é muito, muito inteligente, mas muito disperso, né? E quando matricularam ele no Kumon, a minha esposa ainda comentou com a minha cunhada, que é minha comadre, e ainda falou assim, e aí, como é que tá? Não, ele tá dando uma acelerada, parece. E hoje é outra criança, sabe? A gente está tão orgulhosos dele pela transformação, o conhecimento do qual ele está tendo, e o gosto, ele está tendo muito gosto. E a minha filha mais velha, que faz direito, ainda falou assim, pai, impressionante, né? O Cauã, aí foi aonde nós falamos, olha, nada acontece senão pela educação. Então, eu em casa tenho um exemplo, né, da importância desse método do Kumon e o quanto transforma, porque talvez até o pai possa não perceber, porque estão todos os dias ali, mas também é perceptível para os pais. Mas assim, quem vê e esporadicamente senta para conversar. Ontem, quando eu falava com ele que o programa seria com você, vai ser com a tia Andréia, tá, ô tio, como é que eu faço? Não, a hora que for pro ar, certamente você vai ver. Eu quero mandar um abraço para ele, o nosso Cauãzinho. Como é que funciona isso, Andréia? Fazer com que a criança tome gosto, porque ele tomou gosto, houve uma mudança impressionante. Dá água para o vinho, nessa questão de buscar o conhecimento. Ele está tendo agora essa percepção. O primeiro passo, Miguel, eu acho que acredito piamente, assim, é os pais acreditarem na educação, né, como um transformador. Se os pais não tiverem isso muito claro, é difícil eu passar isso para um filho. Eu digo que o grande desafio de educar uma criança é dar princípios e valores. Então, isso vem de casa. Se a família não estiver junto, isso não vai acontecer. Né? Dificilmente um aluno tem a postura de seguir sozinho, de fazer sozinho. Ele precisa de motivação, ele precisa de incentivo, né? Porque eles ainda não têm maturidade para entender o que é certo e errado, né? E entre fazer um bloquinho famoso de Kumon e ficar de repente jogando joguinho ou jogar bola, com certeza eles preferem a parte de lazer, né? Mas nada vem sem esforço. Então, quando você inicia no Kumon, nós gostamos muito de fazer uma entrevista com os pais, né? Apresentando o que é o Kumon, qual o objetivo, né? Qual o resultado, qual o foco, né? Porque é muito mais do que fazer um bloquinho. É postura de estudo, é ritmo, é concentração, né? Fatores que são essenciais dentro da educação e que hoje nós vemos como algo preocupante até, né? No meio de tanta tecnologia, de tantos afazeres, de tantas alternativas, né, para as crianças, né? Hoje que não falta são opções. É verdade. Então o Kumon, ele é um método de aprendizagem. Então, ou seja, ele busca atender a criança dentro do que ela precisa. Então nós realizamos com ela um teste diagnóstico.
um exercício equivalente à sua série escolar. Mas, Andréia, o que é isso, né? São os conteúdos da BNCC. Então, um aluno hoje que está no 3º ano, eu vou fazer um teste com ele equivalente ao 3º ano. Desculpa, a BNCC é... Base Nacional Curricular, Base Nacional Curricular, que são os conteúdos principais que toda escola precisaria ministrar. Então, eu vou fazer um teste com essa criança, um exercício, um pequeno exercício. Vamos pegar o exemplo de matemática, né? Uma criança hoje, no 3º ano de matemática, ela teria que saber sequência numérica, adição, subtração, multiplicação e divisão. As 4 operações da matemática. Porque sem as 4 operações, ela não vai conseguir se desenvolver. Sim. Certo? E nesse teste nós verificamos como é esse desenvolvimento, quais dificuldades, mas também possíveis potenciais, né? Porque o Kumon não é só para crianças que têm dificuldade, pelo contrário, são para crianças com altas habilidades. Meu filho é ótimo em matemática, traz para o Kumon, vamos desenvolver isso, né? Hoje nós temos criança de 4 anos que está estudando conteúdos equivalentes ao 3º ano do ensino fundamental, né? Deus. Escrevendo, lendo fluentemente, fazendo contas de multiplicação e divisão e nem entraram no 1º ano ainda. Seria aperfeiçoar aquilo que a pessoa já tem aptidão. É desenvolver, né? É desenvolver. Mas também os alunos que têm dificuldade, que eles também são possíveis de chegar lá. Então, a partir desse teste, nós temos um ponto de partida, aonde ele precisa. Então, o Kumon nunca pode ser difícil. O Kumon sempre tem que ser leve e tranquilo. Porém, como todos os desafios, né? Quando você quer ficar bom, você precisa de constância. Então, são 2 aulas presenciais no Kumon, com nosso acompanhamento, né? O conteúdo é individualizado, mas ele leva a tarefinha para casa. Então, todo dia ele pratica, todo dia ele faz um pouquinho, todo dia ele avança, né? Quando eu penso num bom jogador de futebol, né? Por que ele é bom? Né? Porque todo dia ele pratica, todo dia ele exerce, né? Então, algumas pessoas falam assim, mas o Kumon é repetição. Ele não é repetição. Ele é um bloquinho que, se a criança tiver dificuldade, ela vai fazer novamente. Porque ela só vai seguir se ela estiver bem. Né? Então, passou o conteúdo, tirou uma nota boa e avançou. Não, no conteúdo, no Kumon se aprende mesmo. Né? Então, o nosso foco é desenvolver. Não, é aprender, é absorver. Né? Então, Andréia, meu filho sabe ler. Mas chega na hora da prova, ele não consegue compreender um enunciado. Então, falta interpretação. Então, não é só ler, né? Nós chamamos de alfabetização. A alfabetização vai muito mais do que só aprender a ler. É interpretar, é compreender. Andréia, e os pais que estão nos assistindo nesse momento? Quantas matérias, quais são as matérias que são desenvolvidas pelo Kumon? Eu, por exemplo, fiquei bastante surpreso, até japonês. Né? Quais são essas matérias? Hoje o Kumon ele oferece português, matemática e inglês. E o japonês também. Porém, a unidade de Tubarão ainda não japonês, né? Porque a orientadora, no caso que sou eu, precisa dominar. Ainda não estou nesse processo. Mas futuramente, né? É um desafio aí para trazermos uma novidade para a nossa unidade. E nessas 3 unidades, por que essas 3 disciplinas, né, Andréia? Porque são as 3 disciplinas básicas, que são acumulativas. O que isso quer dizer, né? Se uma criança ela não sabe bem a sequência numérica, ela não sabe adição. Se ela não sabe bem adição, ela não sabe subtração. Né? Se uma criança ela não sabe o alfabeto, ela dificilmente vai saber as sílabas. E dificilmente vai conseguir ler uma palavra. E se ela não sabe ler uma palavra, ela não vai conseguir ler um texto. Então, vai acumulando. E o Kumon vai avançando gradativamente nessa evolução. Valorizando o potencial e desenvolvimento de cada um. Então, ele vai avançando. Todas as atividades são corrigidas que o aluno faz, né? Com acompanhamento diário. Existem 2 formas de fazer o Kumon. Pelo tradicional bloquinho, né? Que é de papel, com 10 folhas. Mas, desde 2020, nós temos a plataforma Kumon Connect. Então, a criança pode fazer pelo tablet. Mas, Andréia, eu sou um pouco... preocupada com a questão tecnológica, né? Mas ela veio para realmente trazer uma evolução dentro da educação. Então, qual a diferença? A criança que vai escrever no papel, vai escrever no tablet. É um tablet com caneta, né? Onde a criança vai fazer os exercícios e nós conseguimos acompanhar em tempo real, através de um playback. A correção é imediata, ela finaliza a atividade e ela já vem para mim. Né? Para nós. Então, tem erro, né? Aconteceu algum erro, alguma dificuldade,
eu já consigo devolver esse material para a criança. Isso, é. Então, eu costumo falar que os pais que têm Kumon Connect, os alunos que fazem pela plataforma digital, eles têm um acompanhamento diário do Kumon, né? Não somente as 2 aulas presenciais. Todos os dias nós corrigimos, todos os dias nós damos devolutivo, damos um retorno para a criança, uma mensagem, né? De parabéns ou alguma observação. Então, esse acompanhamento acontece todos os dias. Todos os dias. Andréia, e enquanto jornalista, você está falando e eu estou imaginando um filho ou a filha no Kumon. Não é uma aula de reforço, não, né? Uma boa pergunta, Miguel, uma boa pergunta. Os pais fazem muito isso, né? E acabam questionando muito. Tá. André, qual a diferença de uma aula particular, né, para o Kumon? A aula particular, ela vai trabalhar uma necessidade específica do aluno na escola. Meu filho hoje vai ter uma prova de multiplicação e eu preciso que ele vá bem. Então, a professora vai vir e vai reforçar com ele as continhas de multiplicação. Mas daí entra o grande diferencial do Kumon, né? Que o aluno precisa estar preparado para isso, né? Se ele não sabe tabuada, ele não vai saber continha de multiplicação. Então, o Kumon vai atender o que ele precisa, para que ele tenha reserva de capacidade e autonomia para fazer sozinho, não dependa de ninguém. Então, esse é o grande diferencial. Então, eu preciso desenvolver o meu aluno para que ele tenha potencial e faça sozinho. Que é o desejo de todos nós, né? Que é o desejo de todos nós. Andréia, e quando começar o Kumon? Tem idade? Qual os quesitos assim? Olha, estou assistindo o programa, estou curioso. A Mariazinha, o Joãozinho, quando é que eles podem iniciar? Pergunta bem importante também, Miguel. Kumon não tem idade, né? Qualquer idade. Temos unidades, né, no Brasil e fora do nosso país que trabalham com crianças bebês, né? Maravilha. E cidades próximas, inclusive, né? Porém, a nossa unidade de Tubarão, nós orientamos que seja a partir dos 3 anos. Andréia, por que 3 anos? Porque já é uma idade onde a criança consegue interagir, conversar, falar, desenvolver uma postura realmente de estudo e concentração. Então, e tem crianças hoje com 3 anos? Sim, nós temos crianças de 3 anos que fazem português, inglês, matemática, né? Meu Deus. E com uma evolução maravilhosa. A probabilidade de um autoconhecimento é muito grande. Com certeza, com certeza. Porque você está instigando essa criança desde novinha, né? Então, a capacidade, eu digo que a criança é um livro aberto, né, para o conhecimento. Então, tudo que você escrever, né, que você trouxer para ela, ela vai absorver. Então, você traz de uma forma lúdica. O material do Kumon é muito bem elaborado, né? Material muito colorido, organizado, que passa por várias revisões. Então, ele é muito lúdico, né? A parte do inglês, um exemplo, né? As crianças ouvem o áudio na língua nativa, falam em inglês, ouvem em inglês e escrevem em inglês, né? Então, como ela tem aptidão para aprender o português, vai aprender o inglês. Então, os pais ficam encantados com o desenvolvimento. E é o nosso grande público hoje de divulgação, né? Os nossos pais, os nossos alunos que realmente percebem esse diferencial e acabam fazendo a propaganda boca a boca, né? Boca a boca. Para nós, isso é um grande privilégio, né? Reconhecimento, é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Então, ficamos emocionados muitas vezes. E para homenagear esses alunos, nós todos os anos temos um evento chamado Alunos Brilhantes. Todo aluno que ele estuda conteúdos além da sua série escolar, ele recebe uma homenagem do Kumon, né? Então, meu filho está no 2º ano do ensino fundamental 1, né? Deveria estar estudando na matemática por adição e subtração. E ele já está lá nas frações. Então, ele está estudando conteúdos do 4º ano, né? Então, ele é 2 anos avançado. Ele vai ter uma medalha de prata. Então, conforme ele vai sendo avançado, né, ele vai recebendo as premiações. Então, 1 ano bronze, 2 prata, 3 ouro. Mais do que 3, Andréia, é platinum, né? Eles recebem um troféu. E é muito gratificante isso. Nós temos uma aluna que ela faz inglês e matemática, está no 6º ano e hoje ela estuda conteúdos da matemática equivalentes ao 2º ano do ensino médio
E do inglês, ela já estuda conteúdos quase com um aluno concluinte. Acredito que ano que vem ela já é a nossa concluinte. Faltam 2 estágios para ser concluinte no inglês. Que maravilha. Então, a mãe falou assim, que honra, né? Os pais se emocionam, Pois as isso crianças mexe com a família também. toda, mexe, né? mexe. Mexe porque você vê que realmente seu filho está avançando. E essa capacidade, eu digo que nós não podemos pensar no hoje. Nós temos que pensar lá na frente, né? Numa reserva de capacidade para o ensino médio, para uma escolha de profissão. Né? Às vezes você deixa de escolher uma profissão porque vai cair exatas, porque vai cair português. Eu não sou bom no português, redação. Poxa, eu não consigo escrever uma redação. Como é que eu melhoro isso? Com vocabulário, com leitura, com escrita, né? Então, tudo pode ser desenvolvido. Qualquer aluno pode ser avançado, né? Qualquer aluno avança, indiferente de ter laudo, não ter laudo, né? André, mas o meu filho tem muita dificuldade. Ele vai avançar, mas ele vai avançar dentro do ponto dele, dentro da capacidade dele. Então, é um estudo individualizado. Eu digo que o Kumon, ele é o sonho de consumo de todo pedagogo, de toda escola, né? Todos nós queríamos isso. Quando a gente fala aí do olhar, né, para cada aluno, que Piaget traz isso, o Kumon é isso. É eu trabalhar o que você precisa, né? E a escola, não por negligência, mas é difícil, né? Numa turma aí de 20, 30 alunos, eu ter esse olhar tão específico de trazer um material para esse aluno diferenciado. Exatamente. E o Kumon, ele é o parceiro das escolas, né? Poxa, eu tenho um aluno com altas habilidades, por que não desenvolver isso? Poxa, eu tenho um aluno que está com dificuldade. O Kumon não é, né? Concorrente da escola. Pelo contrário, né? É um grande parceiro. Hoje nós temos a alegria de falar isso, que em Tubarão várias escolas são parceiras nossas, né? Acreditam no nosso trabalho e veem esse diferencial em seus alunos, né? Ah, Andréia, mas daí meu filho, ele é avançado. O que ele vai fazer na sala? Algumas perguntas também, né? Referente a isso. Essa reserva de capacidade não é só questão de conteúdo, mas de transformação de vida, de pessoa. Ele é um aluno que sempre vai estar ajudando a turma. Né? Ele sempre vai estar estudando, sempre vai estar indo além. Ele vai ser parceiro da professora, ele vai ser parceiro dos colegas, ele vai ajudar a tirar dúvidas, né? Semana passada eu tive o caso de um aluno que ele está no 2º do fundamental e ia ter prova. E é normal, né? As crianças às vezes falarem, ai mãe, me tira do Kumon, né? Porque é cansativo todo dia fazer tarefa. E daí a mãe falou assim, conta pra tia Andréia que hoje tu ajudou a amiguinha do lado, que ela tinha dificuldade. Tia Andréia, eu ajudei ela porque eu sabia tudo. Eu tô tirando 10 na prova. Isso é um orgulho muito grande, né? Grande. E daí a questão, Andréia, mas meu filho reclama, ele tem preguiça de fazer todo dia. É o hábito, é a cultura, né? Então, voltamos lá nas raízes, que o Kumon é o método japonês. No Japão se estuda de domingo a domingo. E por que se estuda de domingo a domingo? Porque ou meu filho estuda e ele tem uma oportunidade diferenciada no mercado de trabalho, ou ele vai trabalhar no chão de fábrica. Então, todos os pais querem um diferencial para os seus filhos. E como eu deixo isso? Não através de apartamentos, de carro, herança de estudo, de formação, né? Isso ninguém tira deles, né? Temos um exemplo de um aluno agora, do 1º ano do ensino médio, passou em 5 vestibulares. Né? Fantástico. A mãe, quando procurou nós, eu até vou citar o nome dele, né? O João, né? O João Vitor. A mãe dele procurou, ele estava no 3º ano do ensino fundamental. A mãe falou, qual a idade? Hoje ele está no 2º do ensino médio. No ensino médio. E ano a passado, idade... Ele começou no 3º, ele estava com 10 anos. Hoje você, desculpa não querendo te cortar, lá. Até para você não perder a linha, né, de raciocínio, mas vocês hoje têm alunos de 3 a quanto? Não tem idade, não tem idade. Eu tenho um aluno que concluiu o inglês com 63 anos. 63 anos. Ele falou assim, André, eu quero um inglês diferente para mim. Né? Eu quero individual, eu quero avançar dentro do meu tempo. Eu tenho vergonha de falar, me expor em turma, né? Meu inglês, a língua dura ainda um pouco, eu tenho um pouco de dificuldade. Ele concluiu o inglês todo em 2 anos e meio. Ele ia viajar, viagens de trabalho, levava o bloquinho, fazia o bloquinho, vinha para o Kumon, continuava fazendo. E ele falou, foi transformador. Então não tem idade. Eu tenho pais que fazem Kumon enquanto esperam os filhos. Tem aluno de ensino médio que procura o Kumon porque tem uma lacuna de aprendizagem muito grande.
Mas, como eu falei, Kumon não tem idade, todas as idades. Mas quanto antes você inicia no método, mais resultados rápidos você vai ter, né? Porque mais próximo da série escolar o aluno fica, né? Então, quando eu penso num aluno de 8º, 9º ano, o Kumon vai transformar? Vai, né? Mas vai demorar um pouquinho para chegar ao estágio da série escolar. Mas vai depender do aluno. Então, às vezes, os pais falam assim, André, mas quanto tempo para ele ir bem na escola, né? Quanto tempo para ele ter um bom desenvolvimento? Vai depender do aluno. Vai depender. E da família também, que é o tripé, né? Eu falo, né? Da família tá junto, olha, filho, vamos lá, né? Você precisa disso, isso vai trazer resultados, né? Um pouquinho por dia. Então, a média de estudo aí vai de 15 a 30 minutos diários. Imagina, 15, 30 minutos por dia para você ter um resultado, né? Exatamente. Então, é questão de organização. Então, precisa existir, né? A parceria dos três. Então, na entrevista, a gente costuma conversar muito com os pais. Você quer mesmo colocar no Kumon, né? Você vai chegar alguns momentos que ele vai pedir para sair do Kumon e você vai ter que ser firme, né? Porque ele ainda não entende quanto isso vai ser transformador na vida dele. Porque vocês mexem em todo, no aluno num todo, né? Desde a disciplina, desde a matéria até a forma de educar, né? E cultuar aquela, eu preciso treinar, né? É mais ou menos por aí. Estamos recebendo hoje no nosso Notissul Digital Andréia da Silva Maciel, economista. Aí ela, a mosquinha, tudo que ela queria, educação. Pedagoga, psicopedagoga, orientadora, coordenadora do Kumon, da unidade de Tubarão. Programa imperdível. Eu, se fosse você, procurava o Kumon até para, se te ficar alguma dúvida, pode ter certeza. E me chama a atenção, André, se você me permite também, é que o Kumon não é aquela escola assim, mas está lá é porque tem dificuldade. Não é bem assim, você mesmo já nos coloca, né? Quem tem habilidade está lá aprimorando, fazendo com que possa lapidar o diamante, dizemos assim. É o real objetivo, né? O Kumon surgiu com essa proposta, né? De alunos com altas habilidades. Então, eu tenho um aluno hoje ele está no Infantil 1, né? Que é antes da primeira série. E hoje eu ainda acompanhei ele, está estudando continhas armadas do 2º ano, sem reserva, né? Reserva é aquele empréstimo que a gente faz. No Kumon a gente não faz isso, a gente faz tudo de cabeça. Rapidez, agilidade, né? Cálculo mental, raciocínio lógico, né? Concentração. Então, todos os bloquinhos têm um tempo para fazer. Mas por que um tempo, André? Meu filho é muito caprichoso, aí demora um pouco mais, porque o tempo, ele precisa existir para ele se concentrar. Quando eu deixo algo solto, ele geralmente não acontece da forma como deve ser, né? Então, esse treino diário precisa de uma disciplina. E daí entra a questão do tempo. Então é fantástico você ver essa evolução, né? Ele é um aluno medalhista. 3 meses ele já era avançado. Porque os pais realmente trouxeram ele para o Kumon, né? Buscaram essa opção por ele ser um aluno com altas habilidades. Né? Andréia, e tem data para começar? Porque na escola normal, o ano letivo começa no dia 10 de janeiro e em junho tem o recesso. Como é que funciona o Kumon em relação a isso? Excelente. Kumon não tem dia e nem hora para começar, né? É muito bom isso também. Como o estudo é individualizado, a criança faz o teste diagnóstico, o exercício conosco, e a partir dali tem o seu ponto de partida. E ela já pode iniciar no mesmo dia ou no dia seguinte suas aulas. É feito primeiro essa entrevista, Primeira entrevista. Onde vocês evidentemente fazem toda uma análise. Porque, como é algo individual, eu preciso saber os conhecimentos que esse aluno tem, os potenciais, né? Os potenciais. E também para explicar um pouquinho para os pais o que é o Kumon, né? Porque alguns acham que é escola, alguns acham que é reforço, né? Então, onde se encaixa esse Kumon, né? Esse encaixa como um presente, eu sempre digo, né? Quando as crianças iniciam no Kumon, eu digo, seu papai e sua mamãe estão dando um presente para você, para a vida, que ninguém vai te tirar. Então, fez o teste diagnóstico, no mesmo momento, no mesmo dia, finalizou, nós já damos a devolutiva aos pais e explicamos, né, que são 2 aulas semanais, que precisa estudar um pouquinho em casa. Sábado e domingo é opcional, mas quanto mais a criança fizer, mais ela avança, né?
E o objetivo é que realmente chegue ao estágio equivalente à sua série. Mas muito mais do que isso, né? Que ele tenha reserva de capacidade sendo um aluno avançado. Pensando lá no nosso futuro, né? E quando a gente pensa em futuro, como vai ser esse futuro, né? Nenhum de nós sabe, nenhum de nós tem esse conhecimento, né? De prever, né? Mas sabemos que teremos uma vida mais longa, né? Através da medicina, cada dia com mais avanços. E a probabilidade é que as pessoas tenham 1, 2, 3 empregos, né, simultâneos, e sejam em profissões que nem existam ainda. Então, como eu preparo esse meu filho? Como eu deixo ele diferente, né, para esse futuro que é tão incerto, preparando através da educação? Bem, Andréia, nós estamos assistindo agora, na novela em horário nobre, uma criança que tem laudo e que está com dificuldade na escola, né? E me chamou bastante a atenção porque, além de jornalista, eu sou bacharel em Direito também, e nós sabemos que existe uma lei, como muitas leis que nós temos do Brasil, mas infelizmente não são devidamente cumpridas pelas instituições públicas, principalmente, que teria que ter uma professora, todo um ambiente. E aí o papai e a mamãe que está nos assistindo nesse momento e diz assim, poxa, o meu filho tem laudo. Como é que funciona? O Kumon também trata sobre essa questão? Para todos os alunos, todos, né? Então, seu filho vai ter uma necessidade e é o mesmo processo. Nós vamos conversar com a família, nós vamos analisar essa criança, nós vamos ver aonde é o ponto dela de partida e ela vai fazer o Kumon normalmente, né? Lembrando que sempre dentro das capacidades e potenciais dela. Né? Então, Andréia, meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo, né? Meu filho tem falta de concentração. O que eu faço para desenvolver isso? Kumon. Porque é muito mais do que só o conteúdo, né? Então, vai trabalhar postura, concentração, ritmo, cálculo mental, realmente ele evoluir dentro da sua necessidade. Porque quando eu penso assim, meu filho tem dificuldades e tem laudo, mas ele vai precisar aprender. Né? Indiferente do laudo que ele tenha, você quer que o seu filho aprenda a ler, escrever, calcule, que faça uma faculdade, conclua o ensino médio. Né? É o desejo de todo pai isso. Mas como eu chego lá? Né? Através de uma aula de reforço, qual o diferencial? O Kumon ele tem um material específico para aquela idade, para aquela situação, para aquele estágio, para aquela necessidade. Cada caso é um caso. Então, é um material muito bem elaborado, muito bem organizado, né? Que vai evoluindo gradativamente. Então, sou suspeita em falar, né? Sou uma apaixonada. Me encontrei realmente dentro da educação, mas muito mais dentro do método Kumon. E por que isso, Andréia? Porque quando nós vendemos algo, né? Porque eu tô aqui meio que vendendo o Kumon e apresentando para as pessoas. Você tem que acreditar que ele realmente faz a diferença, né? E nós temos a prova viva aí durante os 7 anos de unidade Kumon Tubarão, muitos casos, muitos né? Casos. Inúmeros, eu citei né? o do meu sobrinho, que está sendo impressionante, né? Então, é emocionante, né? Eu sempre digo que quando um aluno sai um pouquinho da gente também, do Kumon, né? E sai! Eu aprendi um pouquinho disso com o decorrer do tempo, que nem todo aluno entra no Kumon para ser concluinte, né? Tem aluno que entra no Kumon para cumprir a parte dele. Eu quero chegar na minha série escolar. Eu quero ficar 3 anos avançado. Agora eu tô bem, agora eu vou sair. E tudo certo, né? Porque cada criança tem o seu tempo também de permanecer. Lógico, o nosso desejo de Kumon é que seja concluinte. Então, temos alguns casos maravilhosos aí de alunos concluintes, né? Um exemplo deles é a Sofia. A Sofia entrou no 3º ano do ensino fundamental sem saber ler. E a mãe falou, Andréia, não sei o que eu faço, né? Não sei se foi a mudança de cidade, mas ela não consegue ler. E hoje ela está concluindo o último estágio do português. A nossa nova concluinte esse mês, né? Concluindo todos os estágios. Então, isso é uma alegria muito grande para nós, né? E ela hoje ela está no 2º ano do ensino médio, fazendo curso técnico à noite, ensino médio de manhã e ainda jovem aprendiz à tarde e ainda tira tempo para fazer
Kumon, né? O aluno ele pode fazer o Kumon até a entrada da universidade? Não tem idade. Não tem. Mais um exemplo aí, né? Tivemos um aluno que nos procurou. Ele já está quase se formando agora, né? O desejo dele era medicina. E ele falou, eu não consigo, eu acabo zerando, né? Nas disciplinas de exatas. Eu tenho muita dificuldade em matemática, física, química. Humanas eu vou bem, mas exatas não adianta. E o vestibular estava marcado para 3 meses depois, né? Então, ele tinha 3 meses para fazer e se desenvolver no Kumon. Ele foi muito bem, fez o vestibular e passou. Né? Para medicina. Então, temos alunos que, às vezes, são pais, empresários. André, eu gostaria de fazer matemática para mim, né? Porque eu tenho uma dificuldade gigantesca, tenho vergonha de usar a calculadora na frente de um cliente. Alguns alunos que fazem faculdade, vou fazer faculdade de engenharia e não tive uma boa base, né? Então, dependendo da escola que você estuda, realmente, às vezes, fica uma lacuna de aprendizagem. E como eu sigo, como eu busco isso, né? Através do Kumon. E como eu vou fazer? Através de você. Você vai ter um ponto de partida e quanto mais você fizer, mais você vai avançar. Então, vai depender do esforço da pessoa, né? Nós estamos ali como suporte. Mas essa disciplina, essa dedicação, se existir, não tem como não ter bons resultados. A ideia é justamente praticar, treinar. Eu faço essa pergunta porque você estava falando de jogador de futebol. Essa semana eu assisti um documentário sobre o jogador Ronaldinho Gaúcho. Isso, tem um filme, né? Filme. E ali o técnico dele no Barcelona falou algo que veio justamente ao encontro do que nós estamos, do que você está colocando. Perguntaram para ele como é que ele via esse jogador, né, o Ronaldinho Gaúcho, e ele disse assim, eu só passei a entender quem é o fenômeno, né, porque ele treinava incansavelmente. Então ele batia uma falta, colocava a bola onde ele queria, do jeito que ele fazia. Então essa é a grande sacada. Então, perfeito o exemplo, né? Temos o Oscar, né? Jogador de basquete, né? Ele falou que quando todo mundo ia embora, ele ficava lá fazendo as cestas, né? Dele. Então, isso tornou ele diferente, né? Foi o grande diferencial dele, praticar, né? Porque você se torna bom em algo, porque todo dia você pratica, né? Você é surfista. Só colocar prancha dentro do mar não vai tornar você um surfista, né? Você ir lá e fazer basquete uma vez por semana não vai tornar você um bom jogador. Eu ir para a academia uma vez por semana é diferente de eu ir todos os dias, né? Então, essa consciência, essa percepção, né? É muito maior dos pais para seus filhos do que os filhos. Porque os filhos, às vezes, não compreendem, não têm ainda essa ideia, essa maturidade, né, de compreender que ele vai se tornar bom se ele tiver uma disciplina. Mas os pais já têm, né? Então, por isso que eu digo, a participação da família é essencial, né? Então, o Kumon não é para ser mais uma atividade, ela é para ser a atividade. E com isso vocês acabam trabalhando também a questão da família, né? Como é que tem sido essa interação da família com o aluno e com vocês? É muito boa a parceria, né? E precisa existir. Se não existir, o aluno dificilmente ele vai avançar tanto quanto deveria. Ele avança, ele vai ter avanços, vai ter conquistas, mas não tanto quanto o potencial, né, que ele possui. Então, essa concepção, né, esse olhar da família, né, da importância. Eu digo para eles, vocês ficam sem escovar os dentes todos os dias? Sem tomar banho, né? Sem ir para a escola? Não. Todo dia você escova os dentes, todo dia você tem o momento do sono, todo dia você tem que fazer o alimento, né? Isso. Se alimentar. Então, o Kumon é isso. É um pouquinho, é uma rotina, né? E o fantástico disso são os resultados. Como em qualquer outro esporte, como você mencionou, né? Então, a perfeição, né? A gente procura melhorar, evoluir, né? Nessa caminhada. Andréia, terceira sede. O que quer dizer terceira sede? Perdão, Expo, né? Me trouxe assim uma curiosidade. Você já falou mais ou menos, né, sobre a forma de trazer para que o aluno possa sentir ser grato ou inspirar ele a buscar mais. Mas vocês conseguiram detalhar isso com ouro, prata,
Como é que funciona essa questão Então, método Expo? Isso não é algo que nós inventamos em Tubarão, né? É da rede do Kumon, né? Da franquia, de valorizar os altos potenciais, né? Nossos alunos brilhantes, que a gente fala alunos brilhantes. Então, alunos brilhantes são os alunos que vão além da sua série escolar, que estudam conteúdos que o professor ainda nem trouxe para eles, né? E isso trabalha o quê? Reserva de capacidade. Né? Autoestima, segurança, né? Vários fatores que são essenciais aí no desenvolvimento. Então nós realizamos um evento, né, chamado Expo, e nesse evento nós realizamos a premiação para os nossos alunos. Então um aluno que é avançado um ano além da série escolar de conteúdos, ele recebe a medalha de bronze, 2 anos medalha de prata, 3 ouro e mais do que 3 anos o Platinum, né, que é a placa que é além de 5 anos avançado. É um evento maravilhoso, onde participam todos os pais que fazem parte desse processo. E para o aluno é muito gratificante, né? Que é o resultado de toda a sua dedicação. Suas conquistas, né? Então, às vezes, eles falam, tia Andréia, mais um bloquinho. Eu digo, mais um bloquinho para a gente chegar na meta. E daí isso motiva eles, né? É se desafiar, eu digo, né? Mas se desafiar num sentido bom, né? De educação, de eu ler mais, de eu compreender mais, de eu fazer mais exercícios, né? Mais leitura. No Kumon de português, ao final de toda a aula, o aluno lê um livro ou um pedacinho de um livro. Porque o seu Turu Kumon, quando inventou a língua pátria, ele acreditava que ela era essencial, principalmente para exatas. Então, se um aluno não tiver compreensão da sua língua, ele vai ter dificuldade em todas as disciplinas. História, geografia, né? Então, às vezes, até as pessoas questionam, Andréia, vocês não ensinam? Devia ter comum de todas as disciplinas, né? Mas a base é o português e a matemática, né? E daí o inglês como língua. Por consequência. Isso. André, quero te agradecer imensamente. Não sei se você tem algo mais a acrescentar. Eu estou felicíssimo em te receber aqui para que a gente possa justamente levar ao nosso público, né, essa importante estratégia, porque como você bem mesmo disse, né, para nós pais, você deixar um patrimônio financeiro não é que é ruim, nós não podemos fazer apologia à pobreza. Agora, você deixar cultura, você deixar educação, isso vai para uma vida inteira, né? Isso vale uma vida. Com certeza. Eu acredito que, para finalizar, a palavra gratidão sempre, né? Gratidão pela comunidade, pela cidade, né, de Tubarão, que nos acolheu tão bem. E com 7 anos de história, né, que completamos em fevereiro, 7 anos, né? De muitos alunos, ex-alunos, né, que fizeram parte dessa caminhada e que são os nossos reais divulgadores, né, porque eles sabem o quanto o Kumon transforma, né, muda realmente, né. Não é para qualquer um. Eu sempre digo assim que o Kumon existe, ele pode ser para qualquer aluno, mas o aluno tem que querer. Tem que querer. Né, porque realmente exige dedicação. E eu sempre digo assim, se não fossem os nossos alunos, nossos pais, nós não iríamos existir, né? Então, a nossa grande missão realmente é transformar pessoas, né? Crianças, que elas sejam pessoas maravilhosas lá no futuro e a felicidade de fazer parte dessa caminhada de todos eles, né? E que venham muitos alunos, né? Fazer parte dessa história Kumon, né? Que venham mais 7 anos e mais 7, mais 7. Porque quando você vende algo, eu sempre digo, vender educação é algo que transforma, né? É diferente de vender outro objeto, não que não tenha valor, mas você está transformando a pessoa, né? Quando ela chegar lá e for adulta, nós temos ex-pais, né, que fizeram Kumon em outros lugares, né? Uma mãe aqui de Tubarão que fez Kumon em Maringá, foi concluinte, né? E trouxe os filhos para nós, porque ela falou, eu acredito no Kumon, ele né, transforma realmente. Então não tem como Kumon não fazer mais parte da tua vida, né? Da sua vida. É exigido, precisa de dedicação, sim, né? Mas os resultados são maravilhosos. Então, a palavra realmente é gratidão a todos, né? A cidade que sempre nos acolheu, a comunidade, aos pais, a vocês, né? Pelo espaço. Imagina, para nós é... E que as pessoas conheçam um pouquinho mais o nosso trabalho, né? Que ainda não é tão conhecido, né? Andréia, o único lugar
em que o sucesso vem antes do trabalho no dicionário, né? Tem que trabalhar, tem que exercitar, tem que fazer. E nós é que te agradecemos a toda a sua equipe, né? E você de forma muito especial, porque nasceu aqui na enchente, saiu daqui, tinha tudo, andou de motorhome pelo mundo e nos deu a honra, né, de poder proporcionar a todos nós de Tubarão, enfim, da nossa região, a unidade comum. Um forte abraço e vamos em breve recebê-la novamente, evidentemente com muito mais novidades. Um abraço, Andréia. Obrigado. Bem, hoje recebemos Andréia da Silva Maciel, a tia Andréia, né? Do Kumon, como diz os alunos pequeninhos, né? Mas como a Andréia mesmo disse, não tem idade, né? Que maravilha. Olha, um programa muito especial. Agradecer a você, né, que nos honrou com a sua audiência e dizer que vão conhecer o Kumon. Andréia, o Kumon, para que as pessoas possam estar indo procurar o endereço, o telefone, se você puder deixar, será... Estamos numa nova sede, né? Isso. Agora em março, inauguramos uma nova unidade para acolher melhor os nossos alunos, tá, com uma nova estrutura, viver, já passei ali. Com estacionamento próprio. Que os alunos se sintam bem nela. Então fica na Rua Hermes da Fonseca, número 93, muito próximo ao Farol Shopping. Próximo, né? Próximo ao Clube de Campo, Farol Shopping. Isso, bem localizado, isso. Próximo ao endereço que nós já estávamos. Né? Mas eu digo que nós sempre precisamos evoluir, né? Evoluir, melhorar, né? Então essa busca constante aí, né? Por trazer o melhor para os nossos alunos. Maravilha. Um abraço a todos e até o próximo Notsul Digital. Um forte abraço.